Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou a Lívia Zanolini e te agradeço muito a companhia mais uma vez. No programa dessa semana, a gente vai falar sobre a gripe, que é uma infecção altamente transmissível do sistema respiratório provocada pelo vírus da influenza. A campanha de vacinação começou oficialmente no mês de março em várias regiões do Brasil. E o objetivo do Ministério da Saúde é proteger a população antes do aumento da circulação da doença, que costuma acontecer no outono e inverno. E para a gente se aprofundar nesse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Álvaro Furtado da Costa, infectologista da Apvida Notre Dame Intermédica, a quem agradeço muito a presença. Doutor, bem-vindo. Prazer estar aqui com você, muito bom. Prazer é nosso. E também a doutora Roberta Pila, otorrinolaringologista, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Doutora, bem-vinda também. Obrigada. E muito obrigada pelo otorrinolaringologista. Ainda bem que eu vou falar isso só no começo do programa, porque se fosse ficar repetindo, né? Pois é. Bem-vindos, obrigada pela presença. Vou começar seguindo a ordem estética aqui que eu sempre sigo, né? Lívia, para o meu próximo convidado. Doutor Álvaro, para começar, antes de falar de vacinação e já entrando na questão dos sintomas, eu estou com sintomas de gripe, mas acredito que seja um resfriado. Mas pode ser gripe? Enfim, resfriado, gripe, são a mesma coisa, são sinônimos, são diferentes? Explica pra gente. Olha, é super relevante falar da diferença, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é um resfriado, o que é uma gripe. Vamos começar do resfriado. Quando você começa lá, nariz escorrer, espirrar, e muitas vezes esses sintomas, eles ficam só nisso, né? Não tem febre, não tem dor no corpo, às vezes até um quadro alérgico. Pode dar dor de cabeça? Até pode, mas geralmente os principais sintomas são espirro, coriza, só que não vira muito além disso, né? E tem alguns vírus que podem causar, a família dos rinovírus. Quando você começa, além disso, com febre, calafrio, a garganta doer, às vezes até sintomas respiratórios mais do pulmão, falta de ar, dificuldade para respirar, isso pode ter virado um quadro que a gente chama de gripe, que é uma família diferente de vírus, são os vírus da família influenza, né, que a gente conhece bem. Então, para diferenciar, o resfriado usualmente são sintomas mais altos, o paciente não tem febre, parece até um quadro alérgico, melhora. Agora, pode ser que ele comece com um sintoma que parece um resfriado, e aí vira um sintoma de gripe mesmo. Então, basicamente, sinal no corpo mesmo. Febrão, mal-estar, calafrio, a garganta doer mais e sintomas respiratórios baixos. Às vezes é difícil de diferenciar, mas é mais grave do ponto de vista de sintomas, gripe versus resfriado. A duração do vírus, tanto para o resfriado como da influenza, sobre a qual a gente está falando em destaque agora, a duração da permanência dessa infecção é a mesma? Ou pelo menos próxima? Pode ter variação, né? Geralmente o quadro de gripe, né, causada pelos vírus da família influenza pode ser um pouco mais prolongado, mais grave, mas não existe uma padronização. Pode ser um quadro frusto, rápido, mas pode se estender nos dois grupos. Mas a diferença de sintomas é importante. Sintoma mais sistêmico de febre, dor no corpo, vai mais para o espectro de um quadro gripal. Geralmente de 1 a 2 semanas, só para dar Às vezes é mais curto, uma semaninha, você começa ali, pode progredir até rapidamente para um quadro de maior gravidade. Geralmente o quadro de influenza, de gripe, é um quadro mais agudo, né? Já começa com febre, dor no corpo, calafrio, garganta doendo. Já o quadro de resfriado é um quadro mais brando, sim, vai se arrastando, coriza, mal-estar, mas geralmente não tem sintoma respiratório grave. Acho que é meu caso. Obrigada pela consulta, doutor, aqui no programa. Pelas explicações do doutor Álvaro, então, doutora Roberta, a preocupação realmente é com o vírus da gripe. Eu acho que, complementando um pouquinho o que o Álvaro falou, a gente sempre tem que pensar que o paciente que chega com realmente sintomas de resfriado, às vezes pode se confundir muito mais com um quadro alérgico. Talvez até mais do que com o quadro gripal. O quadro gripal, realmente, a gente começa com aquela prostração, dor no corpo, aquela coisa que quase a gente não consegue levantar da cama. Às vezes tem diarreia, vômito associado. Então, é realmente uma questão de um quadro mais sistêmico mesmo. E aí o resfriado, às vezes, acaba se confundindo talvez com um quadro mais alérgico de sintomas respiratórios. Então, eu acho que a gente vai transitando entre essas três alterações, alergia, resfriado e gripe. Mas a gripe, realmente, ela é uma coisa muito mais intensa, muito mais forte de questão corporal, dor articular, mal-estar, dor de cabeça, ela é realmente forte. No caso das crianças e dos idosos, a gripe preocupa ainda mais. Sempre. Essas situações, na verdade, os extremos de idade são sempre fatores de risco
para a gravidade da doença. O que acontece por questões imunológicas, a gente tem nesses extremos de idade um sistema imunológico um pouco mais frágil e, consequentemente, esses extremos, associado a algumas outras populações, doentes crônicos, gestantes e algumas outras parcelas populacionais, acabam realmente entrando como grupos de risco para essas doenças e, acima de tudo, não só pela questão da contaminação, que muitas vezes é mais fácil, como também pela gravidade da doença, que é uma das coisas que é mais importante. É o quanto a doença evolui no seu teor de gravidade. O tempo de internação hospitalar, necessidade de apoio de ventilação, as complicações como uma pneumonia e coisa assim, que é o que realmente nos chama muita atenção e que dá a notória gravidade e até o risco da mortalidade da influenza. Além da questão individual, da gravidade da doença, esse ponto que você tocou, doutora, da necessidade de ventilação, de suporte para esses pacientes, quando há um surto muito grande, isso acaba superlotando esses hospitais, essas unidades e prejudicando o atendimento de novos pacientes, o que foi preocupação no caso da Covid também, Sim, né, doutor? Lívia, eu acho que é relevante falar para a população de que as pessoas morrem por infecção por influenza. É muito bom reforçar isso. Porque a gente tem acha que a palavra gripe traduz algo de... Vulgariza, né, doutor? Que é simples, que é tranquilo, mas todo ano o Brasil faz um mapeamento de um extremo chamado síndrome respiratória aguda grave, que, trocando em miúdos, é quando o paciente interna por complicações de influenza e ele vai para a UTI, ele é entubado e ele morre. Mas para falar isso, aí que temos que dizer a respeito da importância da vacina para esses grupos, né? Então, você que tem avós, pessoas em casa com comorbidades, né? Esses são grupos que geralmente podem ter esse contexto de internação e muitas vezes algo que poderia ter sido prevenido por uma vacina, né? Então, acho que é importante falar com a população, é grave, a influenza pode ser muito grave e assim como o Covid, a gente teve casos de paciente indo para UTI, sendo entubado e morrendo, e isso também acontece e todo ano a gente vê esses dados com relação ao vírus de influenza. Tem uma história, eu não sei se isso é mito, de que a letalidade da influenza é maior do que a da Covid. É isso mesmo, doutora? A gente tem a taxa de mortalidade da influenza de uma média de 2 a 5% como populacional. E há uma mortalidade maior que a do Covid. Então, de maneira geral, a influenza, por ser também uma abrangência maior, uma contaminação e uma virulência muito alta, a gente acaba tendo realmente um poder de morbidade maior comparado ao Covid. Mas é claro, sempre, qualquer processo desse, a gente tem que estar sempre alerta. Eu acho que a questão não é apavorar a população em relação à gripe, mas é sempre sinais de alerta que a gente tem que ter para a piora de um sintoma. Então, num quadro gripal, tem que ficar muito atento à falta de ar, ao desconforto importante, ao tempo de febre, de evolução, sim, a essas faixas de extremo, que a gente tem que sempre estar mais atento. Então, o idoso que começa a tossir, começa a sentir dor no peito, cansaço extremo, falta de ar, é a gente tentar sempre antecipar e, sim, buscar um pronto atendimento e um serviço para tentar antecipar a piora do seu quadro. E, acima de tudo, claro, a gente acho que vai falar em relação à vacinação, mas a vacinação, sem dúvida, ela serve para a gente diminuir o quadro grave, diminuir essas comorbidades que vêm relacionadas ao processo inflamatório infeccioso viral. A boa notícia é que tem a vacina para dar esse suporte, para reduzir o número de casos graves. E, em razão do aumento da circulação do vírus, o Ministério da Saúde antecipou para março a campanha de vacinação que, tradicionalmente, acontece entre abril, agora, e maio. E, de acordo com a ministra Anísia Trindade, a expectativa é imunizar 75 milhões de pessoas por meio do SUS. Lembrando que a imunização acontece nas unidades básicas de saúde e também nas assistências médicas ambulatoriais. Ou seja, doutor, tem a vacina. Como é que tá? Eu vou te perguntar de anos passados, porque a campanha tá começando, né? Tá caminhando agora, tá no início. A cobertura tem sido satisfatória? Olha, Lívia, infelizmente a gente vive mais de 3, 4 anos no momento que a gente fala de hesitação vacinal. O que é isso? As pessoas têm muita dificuldade de entender a eficácia dessas vacinas todas, inclusive a vacina de influenza, para proteção de gravidade de doença. Por isso que é tão importante esse espaço para poder falar com a nossa população e trazer a confiança novamente das vacinas. É uma vacina extremamente segura. Essa vacina ela é repaginada todos os anos, porque o que acontece? Vírus de família influenza tem uma variação genética absurda, né? Então, todo ano se pega as cepas que estão circulando no ano anterior e se reformula, se faz uma nova vacina
vacina para prever essa variação genética que acontece em todo mundo de vírus de família influenza. Olha só, é uma vacina que ela é replanejada todos os anos, né? E uma vacina extremamente segura. Não é para ter hesitação e pensar, olha, eu não vou tomar a vacina porque eu tenho medo de ter evento adverso. Meu Deus do céu, eu posso ter um quadro grave. Não, é uma vacina que já tem muitos anos, que é veiculada em vários programas nacionais de todos os países do mundo. Uma vacina que protege contra gravidade, internação, como já foi muito bem colocado aqui. Ou seja, segura e eficaz. Segura e eficaz. Então, assim, pensa, mesmo que você fale, não pertence às populações de risco, mas ficar com um quadro de influenza é muito chato. Você vai ficar sem trabalhar. Mesmo que você não tenha um contexto de gravidade, você fica uma semana impraticável para sua vida pessoal lá, com febre, dor no corpo e às vezes até o pós-gripe, pós-influenza, é muito chato. Então a vacina, além dessa questão da internação, também para o adulto ali que não tem tanto critério de gravidade, também pode ser importante. Então assim, vamos trazer essa discussão, acho que trazer a falar sobre vacinas hoje é algo da responsabilidade em saúde pública, né? E essa campanha realmente tem que ser uma campanha com boa adesão. Nos últimos anos a adesão não foi muito boa, com relação a várias campanhas, incluindo a campanha de influenza. Então, vamos trazer de novo um número bom nessa adesão e da imunização no nosso país. Doutor, tocou num ponto muito importante que eu quero me aprofundar com a senhora, doutora, que é sobre a importância de todo mundo se vacinar. A partir dos 6 meses, você estava me explicando, né? Porque embora os adultos não sejam tão suscetíveis como crianças, como idosos, eles podem transmitir para esses públicos. Então, a partir dos 6 meses de idade, todos devem se vacinar. É isso, a orientação é essa. A vacina é exatamente. As crianças menores de 6 meses ainda têm contraindicação, mas a partir de 6 meses, toda a população pode se vacinar sem limite de idade. Até o idoso, bem idoso, e uma dose anual. É uma vacinação anual exatamente pelas questões de alteração genética desses vírus. A gente tem as vacinas no sistema público, tem as vacinas no sistema privado, com abrangências geralmente iguais, comparada às mudanças anuais dos vírus existentes. E a questão da população, a gente tem que lembrar que realmente criança, idade escolar, profissionais da saúde, profissionais de meios de transporte, enfim, basicamente, pensando num grupo populacional que vive em conglomerados também, a gente tem que pensar muito nisso. Então, a gente vive num escritório fechado. Se uma pessoa está resfriada e gripada, pode passar para todo o seu grupo, porque é um vírus que fica de contágio de gotículas de suspensão no ar, no ambiente. Então, assim, o inverno vem e daí a sazonalidade viral. O vírus é um vírus sazonal, ele acaba acontecendo muito nesses períodos que começam mais frio, muito também relacionado aos conglomerados, ao ambiente fechado, não ventilado, a que a gente fica mais próximo, compartilha às vezes ambientes, utensílios. Então, no final da história, acaba entrando muito mais o seu poder de contaminação nesses grupos que vivem fechados. A escola, e daí as crianças. Então, a importância realmente de abranger essa vacina para esse grupo populacional é fundamental. Obrigada pelo gancho, doutora. Eu quero falar de abrangência porque no estado de São Paulo a campanha inclusive foi ampliada para novos grupos prioritários desde segunda-feira, no dia 1º de abril. E a imunização passou a contemplar trabalhadores da saúde, professores, né? Uma população um pouco maior do que aqueles grupos antes, só aqueles prioritários para essa vacinação. Então essa ampliação é muito bem-vinda nesse sentido também, né? Exatamente. E são essas populações que acabam tendo alto risco da questão da comorbidade da doença. Não só pela questão do contágio. A vacina, na verdade, ela não diminui o seu contágio do vírus. O vírus, ele está presente e a gente pode se contaminar. Mas ela diminui a gravidade e esse potencial danoso do vírus no nosso corpo. Então, a gente pode pegar um episódio, uma gripe, mas ela vai estar um pouco mais leve. Ela não vai ter tanta capacidade de ser destrutiva para o nosso corpo. Nosso corpo já vai estar com a defesa e com os soldadinhos montados. Então, quando entra o vírus lá, a gente já tem nossos soldadinhos para nos defender e faz com que aquele vírus vivo, ativo, não consiga se replicar com tanta facilidade, porque nossos soldadinhos vão lá e conseguem nos defender de uma forma mais rápida. Pensando num contexto mais geral, doutor, a gente está vivendo um momento de preocupação múltiplas, né? A gente tem agora, como sempre, a influenza, a gripe, nós estamos passando por um momento preocupante da dengue, embora as autoridades venham dizendo que a gente está caminhando para uma certa estabilidade nos estados brasileiros.
Tem a Covid, que não deixou de preocupar, pode ser uma preocupação um pouco menor, mas não deixou de preocupar. Então, nesse contexto de problemas de saúde que podem, em algum momento, ter sintomas parecidos, a vacinação é ainda mais importante? Sim, porque a gente que trabalha nos serviços de emergência, em pronto-socorro, tem visto desde o começo de janeiro de 2024 uma ida maciça de pacientes ou que estão com dengue, ou que estão com Covid, ou que até possam estar com influenza. Quando você começa a imunizar alguém, faz uma cobertura vacinal extensa dentro de uma área geográfica, você começa a diminuir a quantidade de pacientes que vão para o pronto-socorro por causa daquela infecção. Então, diminui a sobrecarga do serviço de saúde. Como a gente falou tanto isso na Covid, né? Aquela quantidade de ocupação de leito, de chegada de pacientes, né? E é também muito importante que a gente voltar a falar da questão da vacina, porque as pessoas têm mitos de vacina de gripe, né? Mas o ano passado eu tomei a vacina, mesmo assim eu tive gripe, então esse ano eu não vou tomar a vacina da gripe, essa vacina não funciona. Presta atenção no seguinte detalhe, você talvez não tenha tido a forma grave de doença, porque a vacina, ela é para proteção de gravidade, não hesite em tomar a vacina achando... Né, doutora, não hesite em tomar a vacina se você achando que você do ano passado. E outra coisa, as pessoas confundem, eu fui tomar a vacina de gripe, só que eu tive gripe depois da vacina. Nossa, eu ouvi isso demais. Eu não vou tomar a vacina esse ano. Só que muitas vezes esses sintomas que as pessoas acham que teve uma gripe, foi uma reação adversinha, uma dorzinha no local, uma febrinha baixa, que pode acontecer depois da administração da vacina. Então, não alimente esses mitos, porque a vacina é importante, a vacina é segura, e muitas vezes o que você teve lá depois que você fez a vacina, foi muito mais um evento adverso leve vacinal, que pode acontecer com qualquer vacina do Programa Nacional de Imunizações. Então, não leve em consideração isso que você teve aí, o que as pessoas te contam, porque isso é outro mito relacionado que diminui a adesão às campanhas vacinais. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho de tratamento? Eu sei que o mais importante é a prevenção, é a vacinação, mas para esses pacientes que já estão gripados, que eventualmente vão adquirir esse vírus da influenza, como é que é o tratamento contra a gripe? Então, o início do tratamento básico para toda a população são sintomáticos, são aquelas medicações que fazem a gente ficar melhor dos nossos sintomas regulares. Algumas populações e alguns grupos, sejam crianças, comorbidades ou alguns casos mais graves, entram com uma indicação de usar uma medicação que é o acetaminofir, que é o conhecido como Tamiflu também. Então, a gente tem alguns grupos que acabam tendo uma indicação. Ele é uma medicação que não é de uso generalizado. A gente tem quadros específicos de indicação para esse uso. E ele realmente, para pacientes que têm alteração pulmonar, gravidade, eles melhoram e diminuem o tempo, geralmente, da doença. Mas, na maneira geral, de população, a medicação ela é sintomática, ela é de controle, analgésicos, antitérmicos, bastante hidratação, repouso. E eu acho que uma coisa, não falando em tratamento, mas falando um pouquinho até na questão da prevenção, é o isolamento. É uma coisa muito importante da gente lembrar, Lívia, que quando a gente está gripado, eventualmente pela questão de ficar afastado, às vezes a gente não quer ficar afastado, não pode pela questão do trabalho. E isso é uma questão muito importante que embute no tratamento o isolamento, de ficar em casa, não só se recuperando, como diminuindo a chance de manter a doença ativa na questão de contaminar os outros. Então, eu acho que entra como lembrança de um isolamento, no sintoma na questão de usar máscara, eventualmente, dependendo do estágio que você está com a doença. Então, a gente realmente precisa ter um controle amplo que embute não só o tratamento medicamentoso e de controle, como também as questões todas associadas, né? Uma boa dieta, uma boa hidratação e sempre se alertar aos sinais que podem vir associados à gravidade. Agora, doutora, sempre vocês estão dando ganchos um para o outro. Eu gosto quando a entrevista segue assim, fluindo. Lembrei no caso das crianças também. A doutora pontuou excepcionalmente dizendo que a gente às vezes quando começa com esses sintomas não quer abrir mão de ir trabalhar, tem o receio de perder o dia de trabalho e muitos pais acabam levando as crianças para a escola porque precisam desse momento das crianças na escola também para trabalharem.
E no caso das crianças, essa orientação deve ser ainda mais importante, né? Diante de sintomas, não levar as crianças para a escola, porque elas ficam até muito mais próximas umas das outras do que nós, adultos, né? E como a gente fala para criança usar máscara na escola? Porque, assim, a gente comenta a respeito de algo. Quando você começa a ter algum sintoma que você acha que pode ser uma gripe ou influenza, use máscara. Até você ter certeza do seu diagnóstico para barrar a transmissão. Agora, imagina falar isso numa escola, pela proximidade, não tem como. Então, realmente, você colocar uma criança ali com sintoma que é uma infecção por influenza, o potencial de transmissão, de ter um surto dentro dos locais é muito alto, né? Mesmo durante a Covid, se a gente fizer um passado, lembrarmos, história recente, nossa, a gente, né, fechou as escolas. Sim. Porque a possibilidade de surtos é muito grande, né? E a gente entende, às vezes, a logística dentro de uma casa, né? É complicado, né? A criança não vai para a escola, como é que eu vou ficar com a criança em casa? Então eu vou mandar para a escola, mas pense 2 vezes, né? Porque pode estar potencializando a transmissão para toda a classe, para o professor, né? Então a proximidade, as pessoas não estão utilizando máscara mais, né? Isso foi uma realidade da Covid-19. E o que tem que ficar com relação ao uso de máscaras você está com algum sintoma, até você ter certeza se é sintoma respiratório, se você trabalha com outras pessoas, você se transporte público, para proteger as outras pessoas, tente utilizar máscara até que esses sintomas melhorem e você tenha certeza do seu diagnóstico definitivo. Agora, doutora, daí a importância dessa ampliação, né, desses públicos, para esses públicos, além dos prioritários, como a gente mostrou agora há pouco, que o governo de São Paulo está implementando. Higienização das mãos, o uso de máscaras, eu acho bom a gente até ressaltar, né? Em qualquer momento do ano, da vida, a prevenção, a higienização das mãos é essencial. Num momento como esse, que a gente está começando a ter registros de queda de temperaturas, e aí a preocupação fica cada vez maior, né? Essas dicas de prevenção são sempre tradicionais e necessárias. Desde a questão de ventilar o ambiente. Não mesmo com frio, né? Importante. Abrir a janela. Abre, se agasalha, né? Mas abre. Exato. Precisa trocar o ar precisa ser purificado, ter aquela corrente. Né? Exato. Tem que ter. Junto com isso, sim, a higiene das mãos, o uso de máscara, a questão do espirro, se conter o espirro não com as mãos, com um lenço descartável. É etiqueta respiratória. Exato. Falou-se muito sobre isso. Eu acho que não necessariamente a gente tem a história de tossir no cotovelo, eu acho que o lenço descartável é a melhor opção de todas, ter sempre um pacotinho do lenço. Mas se não tiver essa dica do cotovelo, é a mais indicada. É muito melhor. Não tendo o lenço próximo, certeza, né? Do que espirrar e fazer a sua dispersão de partículas mãos, né? Contaminadas. Ou na mão, que a gente doutor, vai lá... Tudo bem? Exato. Já passou. Ou a criança que vai lá, pega o brinquedo pega, dependendo da faixa etária, põe na boca o brinquedo. Então, pega o canudo, pega o copo. Então, eu acho, não dividir utensílios. Tem algumas coisas que acabam lembrando pra gente pensar e controlar mesmo, e ficar nessa defesa de questão de prevenção, né? Agora que a preocupação com a gripe começa a aumentar, em que estágio nós estamos nesse momento? Já é uma preocupação? Estamos falando de medidas de prevenção para evitar que a situação saia do controle? Eu acho que exatamente, é o alerta e a questão da vacinação que já começou a ser vigente para a gente evitar o surto que a gente teve nas outras vezes. Então, essa campanha, a antecipação da campanha, serve exatamente para a gente tentar reduzir a evolução de um surto, de uma epidemia que pode aparecer e pode acontecer. Então, a gente consegue fazer com que a gente evite e previna essa evolução de doenças mais graves e contaminações e tudo. E eu acho que antecipar e fazer esses programas de divulgação exatamente são muito importantes para esses alertas. A questão das escolas, é muito difícil realmente os pais deixarem a criança em casa por uma questão social. Mas é muito importante a gente ter o senso de comunidade, de gravidade e de contaminação coletiva nesses sistemas, principalmente em escola, em sistema de transporte público. O ônibus é outro lugar que é uma coisa que a gente se contamina, desde a questão do lugar que tu tá segurando a mão, do lugar que tu espirra e o ambiente está fechado, o ônibus fica fechado. Então a gente tem que se dar conta do quanto é importante a gente tentar se atentar a um sintoma gripal e se preservar a gente e ao outro, né? A gente está caminhando para os minutos finais do programa e eu gosto de deixar esse final para o que é mais importante da entrevista do dia. A gente já falou sobre tudo, eu sei que nós vamos repetir algumas informações agora, mas o que é preciso ser falado, doutor, para quem está acompanhando a gente, começando com o senhor,
a respeito da gripe. A gente não pode terminar esse programa sem falar sobre isso. Orientações de vacinação e prevenção. Confie numa estratégia que é segura, especialmente para populações mais vulneráveis, vai proteger contra a gravidade, que é vacina. Não deixe de se vacinar. Se atente aí às datas do Ministério da Saúde. Leve seus filhos, você que tem avós ou pessoas com comorbidades dentro da sua casa que tem alguma doença de base. Não vamos perder a oportunidade, porque nós estamos ainda no outono. Se eu me vacinar agora, no momento mais crítico que é o inverno, que transmite mais vírus respiratórios, a gente já falou, lugar fechado, circulação ruim, as pessoas dificilmente num dia frio vão abrir janela. E aquela circulação de vírus vai aumentar. E se nesse período você ainda não tomou vacina, muita gente toma vacina tardiamente, né? Ah, não vou tomar lá em maio, em junho, aí já está no meio do inverno. Lembrar que o organismo precisa de um tempo para produzir os anticorpos. Tempo mais ou menos, doutor? Olha, pelo menos 4 semanas para produzir é o tempo que a gente tem na maior parte das vacinas. Então, vamos acreditar e vamos tomar vacina. Acho que é a grande lição aí da nossa discussão. A gente tem que voltar a acreditar nas vacinas. As vacinas são ferramentas poderosas para prevenir doença e para prevenir gravidade, para prevenir internação, diminuir superlotação nos serviços de emergência. Não há nada mais eficaz do que a vacinação. É isso, doutora. Prevenção, com essas medidas que a gente falou, e a vacinação. São as duas coisas que eu acho que são fundamentais da gente lembrar para evitar com que a gente realmente evolua para surtos que têm essas gravidades. Então, acho que a lembrança de controles populacionais, tanto de prevenção como, sim, antecipar a vacinação, é fundamental. Bom, hoje eu conversei com o Álvaro Furtado da Costa, infectologista da Apvida Notre Dame Intermédica, a quem agradeço muito a presença. Doutor, bem-vindo sempre. E também com Roberta Pila, otorrinolaringologista e membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Doutora, bem-vinda sempre também. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, Lívia. É um prazer. Agradeço também você que esteve conosco em mais uma edição do Jovem Pan Saúde, que fica por aqui. Espero que você tenha gostado e, mais importante, compreendido o assunto de hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema pra gente, é só enviar um e-mail. Anota aí, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, você já sabe, mas vou repetir. É só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e a gente se vê. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.